perco-me um bocado nas redes sociais, estou só a scrollar. É muito fácil perderes a noção do tempo. Dá-me dor de cabeça, tanto olhar. Nós temos acesso a tudo. A violência está muito presente. Eu acho que é muito mais fácil atacar as pessoas nas redes sociais do que pessoalmente. Com estes influencers, isto está cada vez a ficar pior para as mulheres. Estou por mim a consumir conteúdos que não têm qualquer interesse, mas eu acabo por ser arrastada ali para aquilo fora do meu controle. Salto de rede em rede social. Dá a tentação de não largar, parece que nos prende. Vamos embora começar aqui a nossa terapia de grupo. Gostava que vocês escrevessem nessa folha de papel que impacto, não é que têm tido as redes sociais na vossa vida nos últimos 2 meses. Ficava noites inteiras ao telemóvel, praticamente, não dormia. Sentia a necessidade também de estar sempre a tirar a foto perfeita para depois poder publicar. Trazia-me muita ansiedade, que depois não conseguia parar. E ficava, de certa maneira, obsessivo com as redes sociais. O número de casos que chega a esta clínica especializada no tratamento da dependência do telemóvel e redes sociais não para de aumentar. Um dos casos que mais me tocou de alguma forma foi uma criança com 12 anos de idade, não é? Portanto, que até a dormir fazia scroll no telemóvel. Portanto, este movimento era algo tão repetitivo que fazia durante o dia todo. Portanto, estamos a falar de uma exposição ao ecrã sensivelmente de 13 horas, portanto, diárias, que até a dormir, inconscientemente, este movimento estava ali mantido. Na casa de Martim, o vício do ecrã já se vislumbrava, mas com a pandemia e as aulas online, ganhou uma força que derrubou a estabilidade de toda a família. Comecei a jogar mais com os meus colegas, já que a única forma de estarmos juntos era online. Começou a criar-se uma dependência minha ali nos jogos e redes sociais. Sinceramente, eu não sei muito bem porquê, mas acho que prende-me de uma certa forma em que é um bocado difícil de desconectar-me. Também acho que uso mais do que se devia. Às vezes por aí, 10 horas, 9. Mas a maior parte do tempo fico até à meia-noite. Às vezes nem dou pela hora. O Martim fica esgotadíssimo. Mentalmente é completamente indisponível. Nós já tentámos impor limites. O Martim não conseguia cumprir os horários, tornava-se bastante agressivo. Nós não conseguíamos calmá-lo de forma nenhuma. Às vezes é em que fico mais irritado, depois gera discussão e acaba por ser estressante para todos. O mecanismo que induz o vício das redes sociais é muito semelhante ao da toxicodependência. De facto, há uma ativação de dopamina, não é? E essa dopamina acaba por estimular as áreas cerebrais de prazer e de recompensa que são ativadas também por estas substâncias psicoativas ou ditas drogas de abuso, mas também por comportamentos online. Ok, inconfortável. Pois precisa de quantidades crescentes desses comportamentos para ter as mesmas sensações e, consequentemente, pela prática repetida, transformar numa dependência. O scroll infinito nas redes sociais compromete a área do cérebro responsável pelo controle dos impulsos e afeta também funções cognitivas, como a compreensão de textos ou de tarefas complexas. A nossa capacidade de atenção começa a ficar comprometida porque é difícil mantê-la durante períodos de tempo para estímulos que não sejam altamente ativadores. Há aqui a tal dita diferença para a componente da televisão. Porque o problema tem isso mesmo, não é? Não é só o conteúdo, é a forma como constantemente eu estou a passar esse conteúdo. Acaba por ser pobre, porque se eu estiver constantemente a passar, eu não estou a aprender nada com aquilo. Normalmente eu tenho o telemóvel na vibração. Às vezes eu já estou virado para dormir e do nada só isso. E depois pronto, fico com aquela curiosidade de ver
se alguém disse alguma coisa, depois vir-me para o outro lado, outra vez para dormir. Eu não vejo quase televisão nenhuma. Não me interessa. A informação que eu quero procuro na net, em redes sociais. Prefiro usar o smartphone e poder ver as coisas no conforto de algo que está na minha mão. 86% dos adolescentes em Portugal admitem estar viciados nas redes sociais, um valor superior à média europeia. E 40% reconhece que as redes sociais têm um impacto negativo na saúde mental, muito por causa dos conteúdos tóxicos a que assistem. Existe um maior isolamento, quando eles se fecham muitas horas no quarto, quando estão agarrados às redes sociais, há muitos problemas relacionados com a depressão, a ansiedade, porque também os próprios pais, dentro desta sociedade, são pessoas mais estressadas, porque também são pais que têm alguma dificuldade em impor regras a eles próprios, e então isso acaba por ser passado para o adolescente. Acho que nós ficamos todos um bocado, de certa forma, viciados. O mais novo quer, de todas as formas e mais algumas, imitar o irmão mais velho. Já quer jogar como o irmão, mas não pode ser. Olha isto. Há menos capacidade de espera, menos capacidade de ter paciência. É tudo muito acelerado. O Martim tem muita percepção do que é realidade e do que está correto ou não. Tem muita dificuldade de aplicar nele próprio. Independentemente da idade, como o conteúdo é feito para a própria pessoa, para os seus interesses, qualquer um pode cair nisso de estar mais e mais tempo. Conheço pessoas, eles estão assim, com uma mão, assim no TikTok, enquanto vão buscar um copo, como é que eles conseguem fazer as coisas, nem sequer estão a olhar para aquilo que estão a fazer. Eu não tenho de redes sociais nem telemóvel. Acho um pouco injusto porque os meus colegas eles têm todos um telemóvel, mas eu compreendo a parte dos meus pais porque eles não querem que eu fique viciado assim tão cedo. Quando eu criei essa rede social, eu menti na idade, que acho que é o que a maior parte das pessoas fazem. O meu nome é Leonor Rio, represento o Círculo Eleitoral do Porto. Nós estamos aqui a debater as novas tecnologias, as oportunidades e os desafios para o jovem. E o que nós... O projeto Parlamento dos Jovens envolve escolas de todo o país. A Assembleia da República oferece todos os anos a uma centena de estudantes a oportunidade de assumirem o cargo de deputados para debaterem propostas. Muitas das aplicações, como o YouTube, estão a ser bloqueadas e estas restrições não permitem aos alunos ter a autonomia de saber distinguir o que é certo, o que é errado, não permitem aos alunos desenvolver essa capacidade de responsabilidade, porque nós, alunos, temos de desenvolver estas capacidades para termos o nosso espírito crítico e, por isso, sim, é importante termos acesso a muitos recursos. Muito obrigada. A escola deve educar o aluno para que os jovens possam crescer de forma a perceberem os riscos das redes sociais, mas não anularem completamente as tecnologias e as redes associadas às tecnologias, porque eu acho que cada vez mais as tecnologias trazem-nos muitas coisas, muita positividade na nossa vida e acaba por tornar a nossa vida mais prática e mais simples a vários níveis. Desde os filmes até ao crochê, tudo o que eu aprendi foram tudo a partir das redes sociais. E também é muito aí que nasce a minha paixão pela música. Eu pego no telemóvel, eu consigo ver influenciadores a tocar guitarra, a tocar músicas que eu gosto, eu acabo por aprender por aí. Ninguém vê se pegava na guitarra que eu preciso estudar para o recital. Eu toco aquela que tu gostas. Então se for essa pode ser. O lado que eu contacto cada vez mais e todos os dias é o lado positivo das redes sociais. O lado da criatividade, da curiosidade, do conhecimento também. Mas acho que não podemos ignorar de todo os perigos que a internet expõe, principalmente agora os jovens. Cada vez mais vemos ideias extremistas e ideias erradas. Então vamos lá. Quem é que aqui já, de alguma maneira, assistiu a episódios violentos ou comentários violentos nas redes sociais? Quem já? Acham que tem mais influências positivas ou negativas nas redes sociais? Negativas. Negativas? Negativas.
Positivas, não tanto. A decisão de realizar esta sessão sobre os riscos das redes sociais partiu da psicóloga e da diretora da escola quando começaram a detectar sinais de alerta. Situações que podem estar relacionadas com bullying, com cyberbullying, com partilha de imagens que podem muitas das vezes não é consensual, portanto com aquilo que os alunos veem e não veem nas redes sociais, portanto aquilo que os outros dizem de mim. Há que ter um comportamento que esteja de acordo com o grupo onde se querem inserir. Há, de facto, uma diferença entre aquilo que a ideia que os pais têm dos seus filhos e aquilo que os seus filhos são na escola. Muitas vezes ficam incrédulos perante algumas das situações que nós, enquanto escola, reportamos. Nós, com as redes sociais, estamos sempre mais isolados dos nossos pais e isso pode levar a que os pais não se consigam relacionar com os filhos. Comunicação é o que maioritariamente falta. A opinião dos amigos influencia-nos mais. Houve uma certa altura na minha adolescência que eu me fechei um bocadinho, criei uma bolha que era minha e ninguém sabia dela. Acho que há pessoas que têm às vezes vergonha de si mesmo, então evitam estar com os outros para que não gozem com eles. Eles tentam das redes sociais ser quem não são. Que impacto é que os likes têm na vossa vida? Quando eu publicava coisas, tinha muita tendência para ver quantas pessoas é que tinham visto a primeira e não tinham visto as outras. Fazia a verificação durante horas e para garantir que eu não tinha metido like e ficava um bocado no sentimento um pouco exasperante. Porquê? Porque é o medo daquilo que os outros podiam pensar acerca de ti. Sim, exatamente. Boa tarde, confortável? Sim, tudo a correr bem. Neste laboratório, investigadores em neurociência procuram perceber a relevância que os jovens dão à popularidade nas redes sociais. Estamos agora a comparar o que é que acontece em termos do funcionamento cerebral quando há uma exposição a estímulos monetários com a exposição a símbolos associados às redes sociais. Pode ser, por exemplo, ganhar mais 2 euros ou perder 2 euros ou ganhar, por exemplo, seguidores. Nós tivemos respostas de maior ativação perante símbolos relacionados com as redes sociais do que estímulos monetários. Este resultado pode ser explicado pelo intenso trabalho de equipas de especialistas em neuropsicologia e ciência cognitiva que as grandes empresas de tecnologia contratam para criarem mecanismos que prendam os adolescentes às redes sociais. Na internet não temos ainda bem a noção do que é certo, do que é errado, quais é que são os interesses que vão por trás muitas vezes do que está a ser transmitido. Já experienciei que alguns rapazes começaram a tratar muito mal as raparigas porque como vêem isto na internet depois passa para o grupo e toda a gente faz a mesma coisa. Mesmo que sejam pessoas que não concordam com aquilo, vão lá comentar no vídeo e acabam por fazer com que esse vídeo depois tenha mais exposição. Lutámos tanto pelos direitos das mulheres e agora parece que estamos a regressar atrás no tempo. O primeiro amor de Camila depressa se transformou num pesadelo. Comecei a falar com ele no Instagram e quando nós começámos a namorar eu ainda tinha 14 e ele tinha 16. Quando começou era tudo uma maravilha e eu sinto que houve uma altura em que começou a ter muitas crises de ciúmes e de controles da minha roupa, usava argumentos do género estás sem sutiã e outros homens podem olhar e eu não gosto disso porque tu és minha. Eu ficava sempre com uma ansiedade quando apenas estava a falar com alguém pelas redes sociais, via quem é que eu seguia, se os meus seguidores aumentavam. Ele deitava-me abaixo com nomes, com manipulações e era maioritariamente abuso verbal e emocional. De que maneira é que uma sociedade machista afeta os homens? Faz-me sentir que é ok tratar as mulheres assim e serem superiores. Acho que os homens às vezes tendem a ser um bocado mais brutos para corresponderem aos estereótipos. A violência no namoro tem vindo a crescer. O controlo e as agressões psicológicas são os casos mais reportados. As vítimas são, sobretudo, raparigas. Em 2025, 75% dos adolescentes ouvidos no Estudo Nacional sobre Violência no Namoro consideram legítimo, pelo menos, um destes comportamentos. Um aumento considerável em relação ao ano anterior.
tive pessoas à minha volta que felizmente me ajudaram a abrir os olhos para a relação tóxica que eu estava a ter no momento. O círculo social dele é todos homens, nunca tiveram muito respeito por mulheres e eu acho que isso influencia muito nos comportamentos que ele tinha. Neste momento, as mulheres querem também ter prazer, ter voz, dividir tarefas domésticas, tudo coisas que retiram privilégios que até então eles nem sabiam que era um privilégio. Alguns estão só confusos, outros ficam muito zangados e querem o quê? Não. Vamos retomar os papéis antigos e encontram eco disto em grupos na internet que dizem não, mas as mulheres devem-nos isto, devem-nos sexo e por isso não estão a dar, nós temos direito a obter isso pela força. E é aí que este tipo de exemplos, Numeiros, Tate, são homens que simbolizam aquilo que é ensinado aos rapazes como que são sinais de poder, portanto dinheiro, autoridade na sua área de trabalho, mulheres à sua volta, carros, barcos. Eles objetificam a mulher nos discursos que fazem, dizem que as mulheres merecem apanhar, que merecem ser violadas e, portanto, quando são, digamos, apanhados por terem cometido esse tipo de crime, não só mantêm os seguidores, como aumentam, porque, na verdade, eles fizeram aquilo que advogam. A maioria dos pais, em virtude das vidas profissionais, têm muito pouco tempo para passar com filhos, com filhas, muitas vezes por incapacidade de tocar em determinados assuntos, delegam essa educação em ambientes digitais. No caso da adolescência, ainda há muito aquele raciocínio de se ele estiver em casa ou ela está protegido, está no quarto, não está na rua a fumar cigarros ou a fumar outras coisas que era a preocupação do nosso tempo, não é? E desconhecem completamente a pessoa que têm em casa, não é? Já fomos confrontados com N situações em que vamos bater à porta de casas de famílias completamente normais, como qualquer uma, estruturadas, sem aparentemente nenhuma relação com extremismos violentos ou ideologias de qualquer tipo. E os pais, obviamente, são completamente surpreendidos porque não faziam ideia que os filhos consumiam esse tipo de propagandas e às vezes alguns disseminavam esse tipo de propagandas. O aumento da disseminação de conteúdos de misoginia, ódio e extremismo por jovens de idade cada vez mais precoce levou a que a Unidade Nacional contra o Terrorismo da Polícia Judiciária criasse uma equipa focada especificamente na monitorização das redes sociais. Os grupos que nós monitorizamos, temos grupos onde temos milhares de utilizadores, muitos deles adolescentes. Jovens de 14 anos e pouco mais utilizavam plataformas para eles próprios não só consumirem, mas difundirem conteúdos extremistas, utilizando, por exemplo, o Roblox e algumas plataformas gaming. Têm toda uma simbologia que torna atrativo a pertença, aquele sentimento de pertença, de grupo, com o objetivo de atingir jovens que estão isolados, que estão nas franjas da sociedade, estão revoltados. Um dos principais motivos é tornarem-se parte do grupo e serem elogiados pelos restantes. O nós contra eles, ou seja, somos nós contra uma minoria étnica, nós contra os imigrantes, nós contra as mulheres, que depois, claro está, através de um processo de desinformação, de fake news e por aí fora, leva a processos de radicalização. São conteúdos básicos para serem consumidos rapidamente. A partir daí, os próprios algoritmos das plataformas fazem o resto. Os algoritmos não carregam o contraditório, ou seja, é só o que a pessoa quer ver e o que pesquisou. Os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência em Portugal aumentaram mais de 200% nos últimos 5 anos. O número de violações reportadas subiu para 543 em 2024. Para qualquer destes delitos, são os números mais altos desde que há registro. A Europol fez uma grande pressão, através da União Europeia, obviamente, para as plataformas fornecerem dados para, quando forem detectados conteúdos, automaticamente poderem ser removidos. Mas o problema é o seguinte: os algoritmos que geram
os conteúdos e as sugestões de conteúdos extremistas são os mesmos algoritmos que são utilizados para publicidade, por exemplo. E essas plataformas, o objetivo deles não é a colaboração com as autoridades, claro, que são obrigados e colaboram, mas o objetivo deles é gerar receita. Em Portugal, os rapazes votam 5 vezes mais na extrema-direita do que as raparigas. Na União Europeia, apenas a Croácia tem uma proporção mais desequilibrada entre rapazes e raparigas. Se um jovem, desde os 11, 12 anos, ouvir este tipo de discurso, vamos ter jovens que aos 18 anos, quando votarem, vão votar na pessoa que tem o discurso a que eles estão habituados. Nós estamos a falar de fazedores de conteúdo que têm por trás empresas e pessoas que os financiam e que têm muito dinheiro. A existência deste tipo de influencers é um projeto político. Principalmente a nível de cidadania, essa formação do aluno devia ser muito mais forte, termos políticos. O que eu vejo é que muitos dos meus colegas acabam por ficar completamente desconectados das políticas e das ideologias e depois, quando abrem as redes sociais e estão logo em contacto com o média extremista, acabam por assimilá-la. Já é visível no mundo todo o crescimento da extrema-direita, mas nos jovens acaba por ser mais preocupante. Nós somos o futuro e esta geração é que vai governar a próxima. 13 anos é a idade mínima que a maioria das redes sociais exige para criar uma conta, conforme determinam as regras de proteção de dados na maioria dos países. Um requisito fácil de contornar. Basta mentir na data de nascimento. Este ano, a Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a proibir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos. Aprovou uma lei com pesadas multas às plataformas que permitirem o acesso indevido. A Europa está a considerar seguir este exemplo. We as a society taught our children that they could not smoke, drink or watch adult content until a certain age. I believe it is time we consider doing the same for social media. A diferença entre o smartphone e as drogas e todos os tipos de vícios é que o smartphone, eu consigo que aquilo tenha um impacto positivo, apesar dos perigos associados ao smartphone. Agora, tudo o que tem a ver com drogas e bebidas alcoólicas não tem qualquer tipo de impacto positivo na vida de um jovem. Olá a todos, boa tarde pessoal. Então, vamos lá ligar os neurónios, vou começarem a aquecer as turbinas e pensem comigo, ok? Se a escola se quer aproximar dos alunos, a escola tem que estar presente onde os alunos já estão. O que é fundamental é valorizar as experiências digitais dos alunos e trazer para a aula aquilo que faz sentido, aquilo que é uma mais-valia e depois aí então ajudá-los a gerir essa informação. Saúde, redes sociais e até nos estudos, onde 20% da matéria é responsável por 80% da frustração. Este fenómeno tem um nome, regra de Pareto. Pareto que te pariu. Aquela forma clara e divertida como ele aborda os temas tem um potencial imenso, não só pedagógico como motivacional. E comecei, sempre que oportuno, a passar alguns vídeos dele e achei que fazia todo o sentido convidá-lo a vir aqui à escola para eles contactarem de perto com ele. Ok, agora vamos para a parte mais divertida desta palestra, em que eu faço menos e vocês fazem mais. E, portanto, eu pedi um voluntário para este primeiro exercício. Como é uma área da qual eu gosto tanto, eu quase sinto o dever de mostrar às pessoas que a matemática pode ser divertida, pode ser fascinante. Ok, então, só para terminar, podemos tirar uma selfie. Eu comecei a receber muito feedback e muito positivo por parte de alunos. Pessoas a dizerem que, olha, eu não gostava de matemática, mas a minha professora começou a passar os teus vídeos e no último teste eu tive 98%. Ou eu quero seguir matemática na universidade porque tu me inspiras. Há muita coisa boa
que pode ser feita e que está a ser feita através de um telemóvel e das redes sociais. Temos conteúdos que são informativos, que têm informação fidedigna, movimentos importantíssimos, o Me Too, Black Lives Matter, que ajudam a que haja mudanças positivas, ajuda também a que pessoas que se sentem sozinhas, que estão a viver coisas parecidas e podem apoiar-se mutuamente. Um livro que eu quero muito ler, estou mesmo curiosa com este livro. Portanto, se vocês já tiverem lido, digam-me se gostaram, se vale a pena ler nos comentários. Maria João Faria, 25 anos, e sou booktalker, ou criadora de conteúdos literários. As redes sociais, para mim, acabaram por ser um bocado um porto seguro. Foi mesmo muito importante para me sentir normal, porque ninguém lia, ninguém achava que ler era fixe, e então foi aqui que eu encontrei a minha comunidade, as pessoas que gostam do mesmo que eu. Comecei a publicar. Apesar dos fracos hábitos de leitura em Portugal, o mercado do livro tem vindo a crescer, sobretudo entre os jovens dos 15 aos 24 anos. Deve-se, em grande parte, aos chamados booktalkers. Esta é a quantidade de livros que eu já li este ano, e sabias que se tu leres pelo menos 10 páginas por dia, num mês vais ter lido 300 páginas. E o que é que são 300 páginas? Um livro inteiro. Portanto, apontem esta dica e depois voltem cá para dizer se eu não sou vossa amiga e não vos dou as melhores dicas de sempre para começarem a ser leitores. Acaba por ser diferente eu receber uma recomendação de alguém que eu sigo na internet e que eu gosto de ver a falar e que tem mais ou menos a minha idade, do que receber uma recomendação da minha professora de português, por exemplo. Em vez de proibir, eu acho que é absolutamente fundamental ensinar a utilizar. É necessário educar pais, educadores em geral, professores. Constituindo regras, não é? Portanto, e mostrando ao adolescente através do diálogo que há coisas muito interessantes que podem ser feitas sem ter que estar agarrado às redes sociais. E por que não até propor um dia, não é, sem redes sociais, para a família toda, não é? Porque a família também tem que dar o seu exemplo. Faz muita diferença, né? Ela fez mais. mais uma. Assim... Eu já ganhei também. É muito difícil, e eu tenho noção disso, de que as redes foram construídas para ficarmos colados à tela. Muitas das vezes o que eu tenho de fazer é mesmo desligar o telemóvel ou mesmo pôr um temporizador na aplicação. Eu tenho o hábito de deixar sempre o meu telemóvel fora do quarto. Não estou ali tanto em contacto com as redes sociais e não tenho essa pressão antes de ir dormir, que o sono é muito importante. Já faz tão parte da dinâmica dela, da familiar, que ela nunca me diz: oh mãe, porque é que tu me proíbes de levar o telemóvel para o quarto? Porque sempre foi assim. É difícil um pai ou uma mãe monitorizar 24/7 os conteúdos que são consumidos pelos adolescentes. Temos que estar atentos ao quê? Aos sinais, à mudança de comportamentos, à mudança de hábitos. É importante estar integrado em equipas desportivas, em clubes, sentirem que são bons em alguma coisa que não passe por ser só bom online. Força mais, Martim. A vela, quando ando no meio do mar, foco-me só no barco e em mim. Fico mais relaxado, descontraído. Caça e orça, Martim. Caça, orça. Põe primeiro a bolina. E trocou de lado. Para nós foi um alívio ver o Martim a querer praticar uma atividade fora de casa e estar ao ar livre. Ele reconhece que é importante para ele o acompanhamento psicológico. Tem-nos ajudado a nós, enquanto pais, a saber lidar com a situação. Mas também tem ajudado muito o Martim a estar focado noutras coisas, sem ser o computador, sem ser o telemóvel. Proibir os telemóveis, no meu caso isso não resultou. Eu usava meios alternativos para chegar às redes sociais, por exemplo, porque os jovens vão encontrar outros caminhos para lá chegar. Acho que têm que ser encontradas novas estratégias. Aqueles vídeos curtos que viciam muito, eu acho que sim, trata-se de um problema e que deve ser abordado. Certas plataformas deviam limitar a violência, não deviam aceitar isso, deviam deitar abaixo vídeos para não espalhar a violência. Dedicar um certo tempo aos filhos, sentar-se, falar, de vez em quando pelo menos tirar aquele tempo para se focar no filho. Acho que é o importante.